um homem que sabe de tudo. Dário de Paula. Para começo de conversa, a Prefeitura de Volta Redonda, na semana passada, através de nota da Secretaria de Comunicação, contestou notícia da CNN Brasil sobre o crescimento acelerado da nova onda de Covid-19 na cidade, informando que a situação estava sob controle. Não estava e piorou no último final de semana. O agravamento da situação não ocorre apenas em Volta Redonda, é claro, onde a capacidade da rede hospitalar está esgotada. Os hospitais São João Batista e Munir Raful já não dispõem de leitos para os pacientes infectados pela doença provocada pelo coronavírus. O Hospital Regional Zilda Arnes, referência do estado em Covid, também já esgotou sua capacidade e já não está recebendo pacientes. A situação é caótica na região. Pinheiral, Piraí e Resende voltaram a registrar mortos por Covid-19 nas últimas horas. A população, principalmente gente mais jovem, não se comporta como se a pandemia, se comporta como se a pandemia tivesse acabado. Ignora a segunda onda. Nas redes sociais, um vídeo feito na noite de sábado, no bairro Aterrado, mostra a fila quilométrica na porta de uma boate. O espaço fechado é reduzido e, pelo que se viu do lado de fora, a aglomeração que se formou no interior revela a total irresponsabilidade dos jovens que se amontoaram ali durante toda a madrugada. Os bailes populares, as chamadas festas do isoporzinho em vários bairros, continuam acontecendo. A fiscalização já se tornou impotente para coibir. Por causa da irresponsabilidade de uma parcela, a grande maioria da população é punida. A Prefeitura de Volta Redonda adotou no dia passado medidas restritivas extremamente rígidas que vão vigorar a partir de hoje e até o dia 26, sábado da semana que vem. O rigor do decreto assinado pelo prefeito Samuca Silva está sendo duramente criticado pela Câmara de Dirigentes Lojistas, que divulgou nota na tarde passada, pouco depois de tomar conhecimento do toque de recolher determinado pelo chefe do Executivo. Os comerciantes reagem porque a rigidez das medidas vai provocar nova quebradeira no comércio. As ações restritivas chegam para punir aqueles que estavam respeitando as recomendações das autoridades, protesta o presidente da CDL de Volta Redonda, empresário Gilson de Castro. O decreto do prefeito de Volta Redonda proíbe, a partir de hoje, a circulação de pessoas pela cidade no horário da meia-noite até às 5 horas. Além disso, proíbe a entrada de pessoas de outras cidades entre 10 horas da manhã e 18 horas, exceto em casos de saúde. O decreto volta a proibir a aglomeração de pessoas em áreas comuns de condomínios, prédios residenciais e similares e impede a comercialização de bebida alcoólica após 20 horas, assim como o consumo e comércio de bebidas alcoólicas em vias e espaços públicos. A apresentação de música como entretenimento de forma mecânica com DJ ou similar, ou ainda música ao vivo em bares, restaurantes e similares, também está proibida. O comércio lojista está autorizado a funcionar das 8 às 22 horas. Já os bares, restaurantes e similares terão que fechar às 20 horas. A limitação de circulação no comércio se estende aos idosos, que deverão ser atendidos nas lojas somente até às 11 horas da manhã. Os estabelecimentos só poderão receber um cliente para cada 10 metros quadrados e serão obrigatórios uso de máscara no interior da loja, medição de temperatura na entrada, higienização de carrinhos e mãos dos clientes com álcool 70.
A Câmara de Dirigentes Lojistas de Volta Redonda divulgou nota na tarde passada, informando que foi surpreendida, assim como as demais entidades empresariais, pelo decreto municipal. Segundo a CDL-VR, o governo municipal, mais uma vez, não ouviu as entidades que representam os setores envolvidos, reduzindo o horário de funcionamento dos bares e restaurantes, limitando até às 20 horas, apesar desses estabelecimentos estarem cumprindo as medidas sanitárias de prevenção à Covid-19. A CDL lembra que esse é um segmento no qual a maioria trabalha com reservas, que respeita o limite de mesas, o distanciamento social e que cumpre o horário já previsto. A entidade ressalta que, ao invés de fiscalizar e punir quem descumpre as medidas, o poder público puniu a todos, incluindo quem segue rigorosamente todas as recomendações. As entidades são a favor de reforçar a fiscalização, manter as medidas preventivas, são a favor de que seja ampliado o horário do comércio, como foi feito na capital carioca, para evitar aglomerações no caso dos segmentos de varejo, e não de proibir restaurantes e bares de fecharem antes da meia-noite, uma vez que esses estabelecimentos têm, em sua maioria, o atendimento voltado para o serviço de jantar. Ressaltam ainda que, depois de quase 80 dias fechados, muitos ainda lutam para superar os prejuízos provocados pela pandemia, além de se readaptarem com novos cardápios, redução no número de clientes e implementação do sistema de delivery. Para as entidades, existem saídas para o funcionamento do comércio em geral que podem ajudar a salvar vidas e empregos e que evitam, num mês importante para todos os setores, o fechamento de tantos segmentos que movimentam a economia. Para a CDL de Volta Redonda, o consenso será sempre mais eficiente, trazendo mais segurança, e o melhor caminho é o diálogo. A CDL, desde o início, sempre investiu em campanhas de conscientização, orientou seus associados, prezou pela prevenção e por um horário mais flexível que ajuda a evitar aglomerações. E sempre foi contrária ao fechamento do comércio. A nota diz: sempre estivemos dispostos a conversar e apresentamos propostas discutidas com várias outras entidades, mas não fomos ouvidos. Mais uma vez fomos surpreendidos, infelizmente, e continuamos discordando dessas decisões unilaterais, afirmou Gilson de Castro, presidente da CDL de Volta Redonda. As entidades empresariais esperam que Samuca Silva reveja sua posição e lembram fatos recentes. Durante a campanha eleitoral, houve aglomerações por parte do próprio candidato à reeleição, Samuca Silva, que foi às ruas se encontrar com eleitores e ainda fez o lançamento da candidatura em ambiente fechado com aglomeração. Na sexta-feira passada, a Prefeitura e o próprio prefeito divulgaram o evento de formatura dos novos agentes da Guarda Municipal realizado em ambiente fechado. Também, no final da tarde passada, a diretoria da Regional Sul Fluminense da Associação Brasileira de Bares e Restaurantes, Abrazel, divulgou nota afirmando que recebeu com extrema surpresa as deliberações estipuladas pelo decreto municipal que alteram diretamente o modo operacional e comercial dos estabelecimentos do segmento de alimentação fora do lar. Tais medidas são extremamente nocivas para o funcionamento e prosseguimento das atividades de boa parte das empresas do setor que ainda estão em processo de recuperação durante este longo período de restrições em função da pandemia do novo coronavírus. Vale a pena lembrar que estas empresas são responsáveis por gerar empregos e renda para o sustento de muitas famílias do município de Volta Redonda, provendo riquezas para a economia local. A nota diz: as medidas de restrição neste momento provocam o desequilíbrio econômico e financeiro ao setor, além de comprometerem o cumprimento de obrigações como manutenção dos empregos, pagamento de salários e 13º, pagamento dos aluguéis, pagamento dos impostos municipal, estadual e federal.
Destacamos que estamos conscientes que a saúde está acima de tudo e que devemos adotar novas regras operacionais e comerciais que assegurem a saúde de todos, porém que se mantenha a saúde das nossas empresas. A entidade afirma que respeita a decisão do poder público local, com o qual faz questão de manter uma relação de cordialidade e transparência, e nesse sentido, os seus diretores agendaram uma reunião para hoje, terça-feira, 15 de dezembro, com o senhor prefeito Samuca Silva, para expor as dificuldades do segmento e buscarem um caminho que assegure o equilíbrio econômico e financeiro, evitando grandes perdas para as empresas e até mesmo o encerramento de atividades. A nota é assinada por José Fardim, presidente da Abrazel. Finalmente, as entidades registram uma inconstitucionalidade na medida adotada pelo prefeito Samuca Silva, quando determina o toque de recolher entre meia-noite e 5 horas da madrugada. A Constituição só permite o toque de recolher, que suprime algumas horas do direito de ir e vir quando vigora o estado de sítio. Essa medida extrema pode ser decretada apenas pelo presidente da República. A decisão do Supremo Tribunal, que atribui aos governadores e prefeitos autoridade para combater a pandemia, não pode se sobrepor à Constituição. Programa Dário de Paula, a verdade acima de tudo. A notícia, a entrevista, a reportagem, o comentário em cima do